Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião desta próxima hora, mas não estarei sozinho, é claro. Estarei com uma convidada para lá de especial, uma convidada de um grande cabedal e de um lastro profissional excelente. É com grande satisfação que eu divido esta bancada com Luciana Vaz Pacheco. Mas antes de eu passar a palavra a ela, eu irei fazer minha autodescrição. Eu sou o Luiz Fabiano, negro, careca, olhos castanhos, 1,80 m de altura e hoje estou trajando uma camisa polo com mangas curtas na cor amarela. Mas antes de passar em definitivo a palavra a ela, eu gostaria de reiterar e fazer uma consideração inicial a ela que representa as mulheres aqui do Insta na Baixada Santista. Gostaria de agradecer imensamente a todas as mulheres do setor marítimo e portuário. E eu queria fazer uma simples homenagem, uma singela homenagem a você, Luciana. Eu queria traduzir a minha admiração e o meu respeito com essa flor em nome da amizade, da prosperidade que nós temos com as mulheres marítimas e você representa elas. Muitíssimo obrigado pela sua estada no programa. A bola está com você, minha querida. Muito boa noite. Obrigado mais uma vez. Isso é a admiração que eu tenho pelas mulheres do setor, tá? Fique à vontade aqui. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pela homenagem, pelo carinho, por me receber. Enfim, eu sou Luciana Vaz Pacheco de Castro. A minha autodescrição, eu sou branca, 1,59 m, atualmente loura, estou com o cabelo preso, uso uma bata verde florida e é uma honra novamente estar aqui com você para a gente poder conversar sobre várias coisas. Legal. Principalmente representando as mulheres, né? Muitíssimo e representando obrigado. A Wista Brasil. Tem sido uma missão para lá de especial, eu adoro falar, porque eu adoro falar das minhas companheiras nessa jornada de Wista Brasil. Legal. Muito obrigada. Obrigado você, Luciana, por nos contemplar com a sua vinda aqui no nosso programa. Por gentileza, produção, a nossa nuvem de palavras para a Luciana startar aqui o nosso programa. E aí, Luciana, eu geralmente faço o start aqui do nosso programa com essa nuvem de palavras. Geralmente são as palavras principais que tem no contexto do nosso programa, no enunciado. E aí você aperta o play para qual palavra? Eu aperto o play para Wista. Para Wista? Para Wista. Hoje, qual o papel da Wista no setor portuário e marítimo e o papel da Wista Brasil? Né? Que a gente tem a Wista Internacional. Sim. E a Wista Brasil. Qual o papel dela com relação às mulheres no setor? Claro. Para quem não conhece, a Wista Brasil é uma associação da qual faz parte da Wista Internacional, uma associação internacional, portanto, de mulheres voltadas para o trading e o shipping. Então, são mulheres sensacionais, das quais assim eu sou extremamente fã, porque são todas extremamente competentes, voltadas para esse setor. É uma associação já de muitos anos, né, Luiz? Assim, já tem, salvo engano, é 1974. Então, está mais velha do que eu. Uhum. E nos últimos anos, felizmente, a Wista Brasil, principalmente, se consolidou com inúmeras iniciativas, com inúmeros projetos. Tanto que desde o ano passado, e aí te agradeço todas as vezes que você foi convidado, você participou com a gente do lançamento do livro, que eu trouxe aqui para a gente falar a respeito, né? Ela tem estado presente em várias pautas, né? Eu acho que isso é muito importante falar. E o livro foi uma delas,
né? Exemplo disso foi que no final do ano passado, dezembro de 2023, a ANTAQ, que é a agência reguladora do setor, né, do setor, ela e a Wista Brasil lançaram um guia de enfrentamento contra o assédio, né? Foi lançado no finalzinho do ano passado, em dezembro de 2023, e já no início desse ano estão sendo coletadas todas as informações para efetiva elaboração desse guia, né? Legal. Você falou do guia, obviamente, mas hoje, falando do nosso dia a dia, né, as mulheres estão mais dispostas a desbravar o setor portuário. Por que eu digo isso? Né? Porque geralmente a base da pirâmide ela tem uma base mais bojuda, com bastante mulheres atuantes e tal. E quando a gente vai estreitando, vai subindo a pirâmide, você vai diminuindo, né, a quantidade de mulheres que vão indo para o topo da pirâmide. As mulheres hoje que estão na base, elas estão dispostas a buscar o topo da pirâmide? Eu acho que sempre, né? Até fazendo um link aí com relação ao guia de enfrentamento, a gente não pode esquecer que a Wista, junto com a ANTAQ, em 2021, assinou um termo de cooperação para, primeiro, identificar quantas de nós são no setor, né? E veio o resultado dessa pesquisa no início do ano passado, e um número que já era esperado, um número baixo, né, de 17,5% da presença feminina no setor, né? Obviamente que tem variações aí, da pesquisa foi feita levando em consideração o setor da navegação, o setor portuário, o setor cargos de gerência, né, de mais liderança, e até as mulheres no setor operacional, né? E aí varia, e obviamente o setor operacional portuário é o de menor participação. Mas eu acho que a mulher tem a disposição e ela está dia a dia buscando a sua colocação em cargos cada vez mais altos, né? Ainda com enorme felicidade, saiu há pouquíssimos dias atrás o nome da Luísa como presidente da Aliança, né? Que é uma empresa do Grupo Maersk. Então, assim, as mulheres estão chegando lá. Elas precisam ter a oportunidade, né? Porque acho que já está mais do que provado que tem capacidade para isso, né? Mas elas precisam, às vezes, quebrar algumas barreiras, né? Para poder alcançar realmente uma presença mais efetiva. Que a gente não olhe só numa foto que tenha um paredão de homens muito elegantes nos seus ternos, mas que tenham também mulheres que lidam com aquilo efetivamente, né? Que trabalham no setor, cada uma, às vezes, na sua expertise, obviamente. As mulheres têm que sair desse ostracismo, né, Luciana? A gente luta, né, muito. E eu acho importante até, Luiz, falar que assim, das iniciativas, né, que estão sendo feitas, principalmente nesse último governo, né, no atual governo, né, não é nem no último, é no atual governo, né. A gente teve no ano passado a lei que regulamentou a equiparação salarial, né? Uma lei super importante que foi regulamentada, né? Então, empresas com 100 ou mais empregados, elas têm que fazer um relatório de transparência salarial, divulgando os critérios remuneratórios, né? Tudo isso é um movimento conjunto, né? Você percebe que as instituições, então o governo federal, a ANTAQ, junto com a Wista, então existe todo um movimento para se colocar a mulher no lugar que ela merece, né? No lugar que ela tem capacidade para estar. Mas a gente não pode perder de vista que a gente ainda hoje, estranho falar, né? Mas ainda hoje nós temos uma sociedade que é machista, o setor portuário, né? O setor aquaviário, melhor dizendo, ele é predominantemente masculino, haja vista o resultado da pesquisa, né? Que foi feita, que apontou 17,5 mulheres no setor, né? Um número bem pequeno, né? Que a gente espera que cresça, né? Então, a gente está implementando, o poder público, em todas as suas esferas, está implementando todas as medidas para que, aos poucos, a gente consiga realmente chegar lá. Né? Existe aí um déficit histórico,
né, da mulher. A mulher não, ao contrário do homem, a mulher ficava em casa, né? A mulher não saía para trabalhar. E aí, então, a gente tem que recuperar esse tempo perdido. Mas o que a gente vê, felizmente, são várias mudanças, né? E aí eu cito porque é o que me, né, é do meu dia a dia, do ordenamento jurídico se transformando, né? A gente não pode esquecer de uma coisa que eu acho muito importante. A gente tem uma Constituição Federal, que é de 1988, portanto já tem várias décadas, né? É uma Constituição considerada uma Constituição cidadã, que ela preza pelo quê? Pela dignidade da pessoa humana. Na nossa Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país, ela não faz distinção nenhuma entre homens e mulheres. Então, todos têm que ter a mesma oportunidade, todos têm que ter a mesma remuneração. Então, a gente, aos poucos, está construindo. Eu consigo ver bastante isso, essa elaboração, esse movimento todo acontecendo em favor das mulheres. Luciana, mesmo que a gente tenha a Lex Mercatoria, não é isso? Né, que são as leis de mercado de trabalho, aí eu te falo. Você vê que isso vai ter um progresso significativo ainda esse ano com relação a essa nova legislação de equiparação salarial? Por que eu te pergunto isso? Porque geralmente há equiparação salarial, mas há mudança de nomenclaturas de função. Sim. Tá, e aí eu te falo porque tem algumas situações no setor portuário, que você sabe que eu sou oriundo de porto, né? Sim. De trabalhador portuário, e tem algumas situações de mudança de nomenclatura de função que ela vai trazer essa diferenciação de salário. Isso não se torna temeroso dentro desse avanço que teve da equiparação salarial entre homens e mulheres? Eu acho que não cabem mais esse tipo de artimanha, né? Muda a nomenclatura para enganar aqui e acolá. Eu acho que não cabe mais no mundo que a gente está vivendo hoje, né? Onde a gente fala todo dia sobre sustentabilidade. E a sustentabilidade, ela engloba também a equidade. Sustentabilidade não é só equidade, mas ela abraça a equidade, né? E quando a gente fala da equidade, a gente está falando dessa questão social, né? E a questão social, sem dúvida nenhuma, passa por homens e mulheres. Não acho que é um movimento fácil, não acho que é um movimento rápido, mas eu acho, sinceramente, que a gente está no caminho. E essas manobras não tem mais acolhida, né? Não, acho que pode até acontecer, mas não vai prevalecer. Não vai ter aderência. Não. Eu acho que as instituições elas estão muito fortes e eu acho que compreenderam muito bem a questão da sustentabilidade como um todo, né? E aí eu falo porque a equidade ela está dentro da questão da sustentabilidade. Então, acho que assim, as empresas elas estão muito conscientes da importância de se ter uma boa governança, de se prezar por todos esses fundamentos importantes, né? Da gente fazer valer efetivamente, né? E sem demora a nossa Constituição Federal, né? Todos são iguais perante a lei. Então, não existe porquê do homem receber mais, da mulher receber menos, essas questõezinhas, né, para esconder uma realidade. Né? Então, eu acho que a gente chega lá. Difícil dizer quando e em quanto tempo, mas a gente chega lá. Não, lógico que chega, né? Com certeza, já teve um avanço significativo. Tratando de América do Sul, América Latina, a gente tem um percentual mais baixo de mulheres trabalhando no setor? Eu não tenho números para te trazer aqui, mas acredito que sim. Acredito que sim. O que o relatório mostrou muito claramente é a questão operacional portuária, né? A questão da mulher, ela fica bem abaixo, né? Agora, existem movimentos, né? Os movimentos sociais, eles estão acontecendo. Se a gente for parar para analisar, assim, a relação porto-cidade, né? E aí, Porto de Santos, cidade de Santos, ela cresceu muito nos últimos anos, né? Então, a cidade passou a ter a noção, a compreensão da importância do porto. E isso a gente diz, assim, as oportunidades de trabalho, né? E oportunidades de trabalho que não são só para homens, são para mulheres também,
né? Trabalhos importantes em vários níveis. Então, eu acho que é uma construção realmente. Quanto mais se entende a relação porto-cidade, mais esses números tendem a mudar e a melhorar, né? A aumentar a participação das mulheres. Então, assim, se uma jovem ela consegue enxergar a importância do Porto de Santos, né? Uma jovem daqui da cidade, ela consegue enxergar essa importância, ela vai buscar uma colocação, né? Ela consegue se ver naquele trabalho, ela consegue executar aquele trabalho. Então, eu acho que os números, eles tendem a mudar também muito por conta dessa melhora na relação porto-cidade, né? Legal. Porque não é só a gente ter um porto produzindo, que a gente sabe que produz, que é o maior da América Latina e aquela coisa toda, né? Mas quando a comunidade local ela não consegue enxergar e aproveitar as oportunidades. Eu acho que nos últimos anos, todos nós, de uma certa forma, tivemos essa oportunidade de conseguir enxergar muito isso. Eu acho que o seu programa contribui muito, né? De sempre trazer pessoas de diferentes áreas do mesmo setor, né? Mas cada um colocando a sua realidade e dando divulgação a isso, né? As pessoas precisam, as mulheres precisam se ver naquelas posições de trabalho. Sim, né? Com certeza. Eu não tenho dúvidas disso. Eu acho que a mescla, né, essa interatividade entre homem e mulher só tende a fazer o Porto a crescer, né? Mulher tem alguns feelings especiais, mulher se inclina mais, com mais seriedade ao trabalho, tem outras... Se a gente for elencar aqui as qualidades, dá um livro, né? Sem dúvida. E aí, falando de livro, né, e a gente vai falar do seu livro, que é um livro que tem o DNA aqui da Luciana, tá? Da Luciana Vaz Pacheco. Tem o DNA de outras mulheres aqui, tá? O livro Mar Porto por Elas, né? Marítimo, né? O marítimo e o portuário por elas, verdade, né? Porto, são mar os temas, e comércio internacional por elas. Por elas, Me enganei aqui. Isso. Mas o livro não é meu, Luiz. Não. O livro não é dela, mas tem o DNA dela. Pelo menos acima de 2 artigos eu garanto que tem aqui dela. E eu recomendo a todos que têm interesse pelo que as mulheres fazem no setor marítimo e portuário a ler, que é um livro muito interessante, com opiniões e visões diferentes aí do que a gente tem no nosso cotidiano, tá? E aí, falando aqui desse livro, nós vamos falar do artigo, né? Que está aqui nesse livro, que é contemplado nesse livro, mas a gente vai analisar ele agora. Produção, por gentileza, o artigo aqui, o artigo do Portos e Navios que eu separei, da Luciana Vaz Pacheco, é Luciana Vaz Pacheco e Castro, eu tenho que acostumar. De Castro. Tá, então a gente tem eu separei 2 títulos. Esse é a natureza jurídica da cobrança de sobreestadia e demurrage, né? Que é uma área que você milita muito bem. Tá? E você tem uma esse artigo, né? Eu escrevi em parceria com a Flávia Takafashi, que é diretora da ANTAC. E a gente tentou trazer algumas colocações a respeito da natureza jurídica da cobrança de sobreestadia, na importação, por isso que ela é chamada de demurge, na exportação ela é chamada de detention, de container. É uma questão bastante controvertida, e aí eu digo controvertida, eu acho que assim, juridicamente ela não é controvertida, porque o Poder Judiciário ele afirma que a natureza jurídica ela é de indenização, né? Mas existe um movimento muito forte de tentar caracterizá-la como uma cláusula penal. E isso, juridicamente, faz bastante diferença, né? Uma coisa que eu sempre coloco, e eu coloquei não só nesse artigo, mas em outros também que constam no livro, é a importância da ANTAC, como agência reguladora, falar a mesma língua do que o Poder Judiciário, né? É de extrema importância, porque senão, assim, o Poder Judiciário, tudo vai ser judicializado, né? Se a ANTAC fala uma determinada coisa, vamos supor, se a ANTAC, num determinado momento, determina que a natureza jurídica ela é de cláusula penal, ela está indo absolutamente
contra o que o Poder Judiciário, através do Superior Tribunal de Justiça, porque tem vários julgados dizendo que a natureza jurídica ela é de indenização. Então, aqui eu e a Flávia, a gente tentou fazer algumas colocações sobre a natureza jurídica da cobrança de sobreestadia de container, que é um tema bastante importante e é um tema que está muito presente no nosso Poder Judiciário, e aí eu falo local, Santos, né? Não por conta do Porto, mas a gente tem muita ação tramitando sobre cobrança dessa sobreestadia, né? Então é um tema bastante sensível, digamos assim. Então, né? O caráter indenizatório, ele coloca um teto. E o caráter penalidade, ele não coloca o teto, é isso? Que não, é o contrário? É o contrário. O caráter indenizatório... Quando uma parte da corrente tenta caracterizar como cláusula penal, eles tentam limitar ao valor da obrigação principal, que aí, assim, quem milita em favor dessa tese não encontro... Eu não encontro muita... fundamento? Uma posição unânime, se essa obrigação principal ela vai ser o container, se ela vai ser o valor do frete, mas o valor da sobreestadia, né, ela não poderia passar ao valor dessa obrigação principal, seja o valor do equipamento, container ou do frete. A grande verdade é a seguinte, até para esclarecer, né, o que é a sobreestadia? A sobreestadia é o contrário da estadia. A estadia livre, que é o período que o transportador concede gratuitamente para o uso do equipamento, para o uso do container, né? E a sobreestadia é o período a mais, é o período que se extrapola a estadia livre, né? Então, assim, difícil você colocar um teto quando, por exemplo, o importador ficou com 365 dias com o container, né? É proporcional, né? Então, a corrente atual, a jurisprudência atual entende que é de indenização porque vai ser proporcional ao período que ele ficou, né? Se não me parece justo você colocar um teto, né? Porque se não atingir o teto, vai ficando, não? O prejuízo é para outra parte, né? Também vamos pensar pelo outro lado da outra parte, né? Também sempre tem outro lado. Também a gente não pode ter um valor que extrapole, porque também ninguém vai pagar. Então, mas o valor, quando extrapola, ele é proporcional ao tempo. Então, o que eu acho que é muito importante? Cuidar da logística. Porque, obviamente, o importador... A gente está tendo greve agora, né? Muita gente vai ter problema com sobreestadia. O importador foi que deu causa à greve? Não, né? É um fato que, assim, não isenta o pagamento da sobreestadia pela greve. Então, quando teve a greve dos caminhoneiros, lá em 2018, né? Também gerou muito problema. Isenta o pagamento da sobreestadia? A jurisprudência fala que não isenta. Por quê? Porque tudo isso está previsto, ou deveria estar previsto para o importador. No contrato. No contrato, não, na realidade, né? Porque, então, assim... Desculpe me interromper, doutora. Fale. Mas, assim, no caso de um no-show, né? De não apresentar a carga para a carga ser embarcada. Existem motivos de força maior, motivos de natureza, motivos de greve. Isso também não entraria, não seria relevante para que na causa julgada levasse em consideração, né? No caso a jurisprudência não reconhece... Por exemplo, eu falo a greve porque é o mais comum, né? Tem muita greve e aí, assim, deveria ter uma preocupação para que se evitar tanta greve, muito embora a greve seja um movimento, obviamente, legítimo, né? Prejudica toda uma cadeia. Então, aí fica complicado porque, assim, você vai falar, bom, eu não te entreguei o container por conta da greve, então você, armador, amargue o seu prejuízo, né? Porque aí você também está transferindo para o armador. A gente não pode perder de vista que existe sempre a possibilidade da ação de regresso. Ou seja, eu tive o meu prejuízo, então eu vou voltar, eu vou entrar com uma ação contra aquele que deu causa ao meu prejuízo, né? A jurisprudência não reconhece a greve como causa para afastamento do pagamento de sobreestadia. Isso, assim, aqui no estado de São Paulo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, que agora a gente conta com um núcleo especializado aqui em Santos, né? 3 juízes.
que compõem esse núcleo de direito marítimo e portuário e aduaneiro, né? Sim. Na verdade, é um núcleo que ele vai pegar todas as ações do Estado de São Paulo, né? Sim. Obviamente é um núcleo que ele não é obrigatório, ele é facultativo, mas que tende a ter decisões mais especializadas. Isso é muito interessante, né? Mas, assim, da sobreestadia, tem alguns pontos que eu defendo o armador, então, assim, eu defendo a cobrança, né, como indenização, mas tem alguns pontos que a gente fica incomodado, às vezes, né? A greve é um deles, né? Mas a jurisprudência não perdoa, né? Teve greve, enfim, pague e volte-se contra aquele que deu causa à sua sobreestadia. Essa é a regra clara, né? Legal. Ação de direito de regresso. Legal, doutora. As mulheres sempre dando um show aqui nesse programa. Impressionante, as mulheres... Não é um verdadeiro show. Produção, por gentileza, o outro artigo, que ela bate de direita, de esquerda, a Luciana tem faz de tudo, faz né? de tudo. Tem um outro artigo aqui da Luciana, do Portos e Navios, que eu também gostaria de elucidar para quem nos acompanha. Eu escrevi enquanto não... aqui, agora entrou. Esse entrou. Isso, entrou. Antes de eu falar desse, eu queria destacar que eu escrevi também um sobre agenciamento marítimo e as distinções com outros players de mercado, que eu escrevi com a Cristina Wagner. Uma uísta também de primeiro grau de grandeza, assim, muito, muito querida e muito competente. E agenciamento marítimo, eu sei que Marcelo Neri já esteve aqui no programa, né? Não, nesse programa não. Ele não? Esteve em outro, mas futuramente. Futuramente. A gente vai buscar esse galáctico, né? A gente vai buscar esse galáctico. Eu vou com calma. Não faz isso que eu fico emocionado. Só vou buscar o Marcelo Neri. Né? Não, o Marcelo Neri teve nesse programa. Teve, não teve? O Marcelo Neri, perdão. O lapso foi meu. Bom. Eu confundi com o Neri da Antac. Aí eu já tava sonhando, eu tava devaneando aqui. Mas né? a gente ajuda a trazer. Tava devaneando. Marcelo sim. Marcelo Neri Fenamar, isso. Fenamar, um querido, um amigo meu, cara, finíssima. Exato. Mas aqui, voltando pro nosso artigo... Esse foi a responsabilidade solidária dos despachantes aduaneiros. Isso. Você falou que tem outro artigo que você escreveu. Quando a gente tratar desse, eu quero dar o nome de todas as uístas que tem aqui, que eu acho que esse livro tá pesado, hein? Eu tô fazendo agora uma força, Luiz, para fazer a segunda edição. O segundo volume, né? Assim, mais porque o primeiro foi muito difícil a concretização desse livro. Acho que quem já produziu e organizou um livro sabe o trabalho que é, né? Atrás de patrocinador, fazer coletar todos os artigos, enfim, foi um grande desafio da Luciana Gueriz e da Flávia Nico, que são as organizadoras desse, né? Livro esse que não é vendido, ele é dado, então tem na versão digital tem o QR Code, né? Depois, se você quiser espalhar mundo afora, fique muito à vontade. E assim, foi um desafio muito grande mesmo. Conseguir, no ano passado, fazer a divulgação, né? E a gente teve a divulgação não só aqui em Santos, mas em todas as principais cidades portuárias, né? Então teve São Luís, teve Rio Grande, teve Rio de Janeiro, teve São Paulo, que não é portuária, mas, enfim, como um grande centro econômico. E então agora eu tô pondo uma pilha na atual gestão, na atual presidência da Uista, porque agora temos novas presidentes, e para fazer um segundo volume, que agora acho que vai ser um pouquinho mais fácil, né? Porque foi um sucesso realmente esse livro, né? Realmente foi, assim, modéstia à parte, totalmente à parte, foi um sucesso. Mas, assim, falando desse artigo em específico, esse foi um artigo que eu escrevi sozinha, né? E eu escrevi falando sobre a responsabilidade solidária dos despachantes aduaneiros na cobrança de demurge. E foi por ocasião de uma portaria da ANTAC vedando a cobrança dos despachantes aduaneiros, né? Inclusive, tem um artigo na atual resolução, que começou com a resolução normativa número 18, e depois foi atualizada, e eles têm feito algumas atualizações, e já na 62 constou lá no artigo 13 que não poderia ser feito cobrança para terceiros estranhos à relação, né?
Tá. E aí, de novo, vem a palavra demurge, que é a sobrestadia na importação de container, né? E o que acontece muito frequentemente é a cobrança dos despachantes aduaneiros. E aí a ANTAQ, enfim, quando ela colocou lá na nota técnica, não foi nem portaria, corrigindo, né? Foi uma nota técnica. Ela disse que os armadores estavam responsabilizando os despachantes aduaneiros para tornar mais fácil a cobrança. Não vejo dessa forma, né? Por quê? Porque a cobrança da sobreestadia ela é com base em contrato, né? O contrato cobra-se o importador, né? Daquele que foi geralmente aquele que deu causa, né? Mas essa responsabilidade ela está ou no conhecimento de embarque ou em outros documentos existentes, né? Então é uma relação contratual e entra-se com a ação cobrando a sobreestadia, né? Pelo período que se ficou a mais com o container, com base nesses contratos, né? A responsabilização do despachante aduaneiro, ela vem em documentos à parte, porque acontece de alguns, não são todos, que pedem um termo de responsabilização, né? E assim, isso foge completamente da esfera marítima. A gente entra numa discussão pura do direito civil, né? O Código Civil brasileiro, que era aquele de 1916, que foi atualizado para 2002, né? Ele tem artigos que tratam dessa questão. Então, assim, eu fui buscar dentro do Código Civil os dispositivos, e é texto de lei, do qual, no meu modestíssimo ponto de vista, a ANTAQ tem que observar, né? Porque não adianta a ANTAQ dar uma decisão e depois todo mundo correr para o Poder Judiciário para rever aquilo. Né? Por isso que eu defendo também que tem que ter um entendimento unânime, um entendimento congruente, né? Que ambos, com as suas respectivas importâncias em searas à parte, eles falem a mesma língua. Né? Não adianta a ANTAQ vedar, mas o Poder Judiciário acatar a cobrança movida contra o despachante aduaneiro, que é o que acontece na atualidade. Por quê? Entende que o despachante aduaneiro ele assume, né, a responsabilidade por eventual sobreestadia num documento que é chamado termo de compromisso. Né? Então, assim, com a ressalva, com a exceção desse termo ser firmado sob coação ou qualquer outro vício de vontade que possa macular aquele negócio jurídico, né, aquele termo ele produz, ele é um negócio jurídico que produz os seus efeitos no mundo jurídico. Por isso que o Poder Judiciário ele reconhece a responsabilidade contra o despachante aduaneiro. Então, o despachante aduaneiro ele tem toda uma importância, né, no comércio internacional de desembaraço de carga, enfim. E ele tem que saber até onde ele pode ou ele não pode, porque ele não pode, aliás, nenhum de nós pode alegar o desconhecimento da lei. Né? Isso está lá como um princípio básico. Né? Ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. Então, ele tem que saber se ele deve ou não assinar. E até onde ele assinando, ele se compromete em nome próprio ou ele compromete até o cliente dele. Porque ele age por mandato, ele age por procuração. Né? Então, assim, eu fiz uma abordagem bem voltada para o Código Civil, que é onde eu acho que se encontra as respostas para essa questão. Né? Então, assim, quando os despachantes aduaneiros reclamam, e eu acho que reclamam com a sua parcela de razão, né? Eles têm que estar cientes das suas obrigações, né? E de até onde eles podem ir representando o cliente deles, né? Ou não. E até onde eles podem assumir obrigações em nome próprio ou não. Né? Alegar o desconhecimento da lei não é uma alternativa viável, né? Para poder ter uma boa defesa. Na realidade, resumindo, o despachante ele não entra na relação comercial entre a carga e o armador. Né? Ele só é um elo que viabiliza, via despacho aduaneiro, né, a legalização, a saída da carga ou a entrada da carga nos portos. Ele não tem nenhum contrato comercialmente falando, para a gente resumir aqui. Nenhum armador no planeta vai acionar um despachante aduaneiro se não tiver um termo
no qual ele se responsabilize. Aí, esse termo ele foi imposto, você foi obrigado, ou você foi lá e assinou. São situações diferentes, né? Então, assim, é preciso, e aí foi bem direcionado para despachante aduaneiro, para que conheçam os seus direitos, né? Não tenho dúvida e tenho muita tranquilidade em falar que se foi feito mediante coação, o despachante aduaneiro ele tem que ter provas e tem que fazer a denúncia na ANTAQ. Isso tranquilamente. Agora, se ele fez por uma conveniência ou por desconhecimento, aí não cabe, né? Não cabe porque ele tem que ter conhecimento dos direitos dele e conhecimento do negócio ele tem, né? Obviamente. Né? Olha, é muito teor. Imagina. É muita essência numa mulher só. Imagina. Agora, E assim, dentre tem esse artigo, tem um outro que eu escrevi também falando sobre a questão do Tribunal Marítimo, a importância do Tribunal Marítimo e a importância da prova produzida no Tribunal Marítimo para um processo judicial. Mas assim, a gente tem outros tantos, Luiz, artigos que assim eu faço questão de citar, né? Agora, 16 de janeiro, saiu a lei regulamentando a atividade da praticagem. Né? Uhum. Foi um PL que tramitou e foi, veio, e aí agora saiu a lei que é a 14.814, né? De 2024 já, porque foi promulgado agora, em 16 de janeiro. E no livro a gente tem 2 artigos maravilhosos falando sobre a praticagem, né? De quem são? Um livro da Luciana Guerizzi, falando sobre praticagem. A sociedade não se pode limitar apenas à segurança, é necessário entender e discutir a regulação econômica. E um outro artigo também, que é da Rebeca Arruda e da Amanda Isabel, com o título Navegar é preciso, regular é urgente. Uma análise jurídica sobre os serviços de praticagem no Brasil e a necessidade de sua regulação econômica. Então, isso demonstra a atualidade do livro. Né? Uhum. A expertise dessas associadas de colocarem assuntos que estão na pauta do momento, né? E agora, tanto que agora saiu a lei, né? E além desses, tem outros tantos. E aí eu faço questão de colocar um artigo que fala, inclusive, sobre o trabalho portuário, né? Uhum. Da associada, que é a Amanda Ataíde Lobato. Ela fala prioridade e exclusividade na contratação dos trabalhadores portuários. É um tema super importante ainda. Aliás, é uma discussão que se arrasta, né? Há muito tempo. Meu Deus do céu. Há muito tempo. É muito tempo, mas né? Eu acho que era um ponto, já é uma cláusula pétrea, né? Eu acho que isso daí já não deveria de mexer, né? Mas estão querendo mexer a qualquer custo. Eu acho que isso daí vai ter um efeito colateral, Luciana. Pois é. Mas não te cortando, né? Imagina. Main interruption, eu aprendi essa palavra, não sai mais da minha mente. Continue, por favor, com os outros artigos e as outras pessoas, por favor. A gente tem esse da Amanda, né? E aí, assim, lembrando que também recentemente, agora, no final do ano de 2023, praticamente ao apagar das luzes, presidente da Câmara dos Deputados, né? Arthur Lira, baixou na verdade, ele instituiu uma comissão de juristas para rever a lei dos portos, né? Nós vamos chegar nesse assunto. E tá na sua pauta, então? Tá na que minha bom. pauta, nós vamos chegar nesse assunto. Mas tudo isso para mostrar, assim, a atualidade, né, do artigo, né? E aí, assim, quando a gente fala em lei dos portos, eu falo de um outro artigo também da Flávia Takafashi, que é a diretora da ANTAQ, a quem, assim, eu acho que ela é uísta, inclusive, e a UISTA deve muito a ela, porque ela agrega muito e ela coloca a UISTA, ela chama a UISTA para participar de todos esses movimentos. Então, quando a gente fala do guia de enfrentamento contra o assédio, do termo de cooperação para levantamento dos dados sobre a equidade no setor, a UISTA participou sob a chancela da Flávia, né? Todo esse movimento, que é de extrema importância, né? A ANTAQ levantar essa bandeira. Você fala do guia de assédio, e aí a gente não retomou essa conversa.
pulamos e fomos para o seu artigo, porque eu achei os dois artigos fantásticos, diga-se de passagem. Obrigada. Mas o guia sobre o assédio moral e sexual, né? A gente fala muito do assédio moral contra as mulheres, contra o LGBTQIA+, Sim. contra os negros, né? Contra as pessoas de baixa renda, né? Pessoas pobres que não têm condição e nem conhecimento necessário. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, Luciana. Qual foi a base que foi tirada para esse guia, que é o da ANTAC? E qual o tempo que vocês têm e quantas oficinas vão ter ainda para reunir mais informações do setor portuário, né? Sim. Que a ANTAC faz parte do setor portuário, lógico que a gente tem outros guias para outros setores. Sim. Mas quanto tempo e quantas oficinas irão ter ainda para trabalhar em cima do guia de assédio moral e sexual? É difícil a gente estimar um tempo certo, né? Mas, assim, uma coisa que a gente percebe claramente é que a ANTAC, sob a chancela da Flávia, a liderança da Flávia, tem conduzido muito seriamente esses assuntos voltados para a equidade, né? E o guia de enfrentamento ao assédio, contra o assédio, ele é de extrema importância, porque é impressionante como a gente ainda vê situações, podemos dizer assim, no mínimo desconfortáveis, né? E em todos os graus, né? Em todos os níveis de trabalho, e não digo nem só contra a mulher, contra todas as minorias, né? Sim. Então, eu fico muito contente da ANTAC levantar essa bandeira, né? No início agora, até dia 18, a gente está no dia 23, né? Até dia 18 foi circulado um formulário para todas as empresas do setor, coletando dados, então teve uma aderência bastante significativa para a construção desse guia, que assim, a expectativa é grande, né? A inspiração foi o Guia Lilás, né? Tem o apoio do Ministério dos Portos e Aeroportos, então assim, eu acho que tem toda uma estrutura e uma convergência de vontades para fazer acontecer. E eu acho que quando isso acontece, é mágico, né? E eu acho que vai ser uma virada de chave no setor para se entender realmente a importância, né, dessa questão. Não é mais do mesmo, não é esperar o Dia da Mulher para comemorar o Dia da Mulher e falar, né? Dar o microfone para a mulher falar, né? É ter iniciativas todos os dias, né? Construir para fazer acontecer todos os dias, né? E isso a ANTAC tem, assim, se destacado com um brilhantismo digno de nota. Eu acho que não tem mais como a mulher ficar muda há muito tempo. Não. Há muito tempo. Ela porque mulher fala pra caramba, não, né? Não é só isso. Ela é chefe de lar já há muitos anos. Então não tem como ela ficar calada. Ela sendo chefe de lar, ela vai batalhar. Ela vai, igual uma leoa, ela vai buscar informação. Principalmente se é uma mulher que tem filhos, né? Então ela vai fazer de tudo para sustentar a casa. Então o silêncio já não cabe mais. Nós estamos em 2023, silenciar a mulher não cabe mais hoje, né? A gente, lógico, a gente tem que ter a parceria feminina, né? E a parceria ela é salutar para todo o sistema, para todo o segmento, seja ele segmento econômico ou portuário, sim. Né? Que também faz parte do segmento econômico. As mulheres não vão mais ficar caladas, né? Não. E assim, na realidade, não existe nem esse... As mulheres, elas querem participar, elas não querem ser colocadas de lado, né? E eu acho que do lado masculino não tem que ter esse receio, porque eu acho que são energias complementares, né? Sim. Inteligências complementares. Eu acho que a mulher só tem a agregar. Então, eu acho que, por que não, né, baixar a guarda e permitir que as coisas aconteçam, né? Não dá para criar mais dificuldades, né? Porque assim, a mulher ela já tem a casa, os filhos, né? Tem todo um trabalho por trás que dificulta muito. Mas o trabalho para a mulher é a independência, a garantia da independência dela, né? Isso tem um significado para a mulher que talvez o homem não consiga entender, né? Porque sempre teve. Mas para a mulher ter acesso a isso, ter acesso ao microfone e ser ouvida é de extrema importância, né?
E a ideia, pelo menos assim, é trazer o homem para perto, né? Ninguém morde, ninguém vai bater em ninguém, ninguém... Não, parceria... ninguém vai fazer malcriação para ninguém, né? É assim, é dividir, é somar, é acrescentar, é melhorar, né? Transformar. E qual homem que nunca chegou e falou para sua própria consciência, bem que a minha mulher falou? Pode sentido só mulher tem. Sentido só mulher tem. Só mulher tem, né? Só mulher tem. Isso é verdade. A gente falou aqui do livro, a gente falou de algumas pautas interessantes, mas eu quero tratar de uma pauta que você já trouxe ela à baila aí, mas que a gente vai começar a falar, que trata da mudança de legislação portuária. E aí, produção, por gentileza, você pode colocar aqui uma nota que saiu recentemente, né, através do nosso... foi a que eu comentei, né? Do ato do presidente... Da Câmara dos Deputados. Da Câmara dos Deputados. E, Luciana, assim, muito me surpreendeu, porque saiu isso no dia 22 de dezembro, né? Então, enquanto todos pensavam no Natal, outros pensavam em mudança de legislação. Né? Enfim. É sempre assim. Distraídos. É sempre assim. Entendeu? Ao apagar das luzes sai uma... Os incautos estavam distraídos, né? Como tem que dar publicidade, né? A gente não pode deixar escondido, a gente tem que dar visibilidade. Claro. Mas aqui a gente tem que existe uma comissão de juristas, né? Essa folha é até pesada. Sim. Né? Sim. E aí fala de uma atividade de rever a legislação. E aí eu gostaria de saber da Luciana, poderosíssima, cheia de teor. Quem me dera. E sobre essa situação. Porque o que acontece, Luciana? Há muitos anos atrás, a gente teve o marco regulatório que foi do setor da modernização, que foi a 8.630. 20 anos após, a gente teve uma mudança de legislação. E agora a gente teve um puxadinho que foi em 2020, que foi com a 14.047. Então, assim, quando a gente começa a mexer muito, uma ponta vai sempre ter um prejuízo, né? E assim, você enxerga que a gente tem que mexer na legislação nos dias atuais, hoje, na sua visão? Então, assim, primeira coisa que eu falo sobre esse ato do presidente da Câmara é que, assim, nomes de peso, né? Sim, com certeza. Nomes excelentes, enfim, uma senhora comissão de juristas. Sim. Né? Mas o que eu me questiono realmente é, assim, a periodicidade com periodicidade, que... Deu até logo. Trava mas, assim, com que se revê um arcabouço jurídico, né? A gente não pode esquecer que, assim, tudo bem, a 8.630 ficou bastante tempo, foi uma virada de chave grande naquela época, né? De 93. Lembro bastante, porque, assim, meu pai trabalhou muito nessa época, né? Enfim, participamos muito dessa questão. Em 2012, quando veio a lei seguinte, que aí já foi considerada de novo, né? Porque é a lei de modernidade, a nova lei, né? Veio em 2012. A gente tinha tido aí um interregno bastante considerável, né? E que eu acho que foi importante naquela ocasião, porque a sociedade ela é dinâmica, né? A sociedade ela é dinâmica, ela muda, obviamente. A gente teve a questão de enfim, globalização, né? Que foi importante a partir do anos 2000, né? Então veio toda uma questão de informatização e que tudo isso acabou e, obviamente, até hoje, né, reflete no trabalho portuário. Então eu acho que a lei de 2012 ela foi bastante importante por conta dessa grande mudança da sociedade, né? Agora, de 2012, a lei está sofrendo algumas alterações, né?
como você mesmo falou, teve uma mini reforma que foi super importante. Flávia Takahashi fala aqui no livro, no artigo dela, né? O nome do título é Inovações Jurídico-Regulatórias do Decreto 10.672, de 12 de abril de 21. Né? Então, ela fala de duas inovações bastante importantes, que é o uso temporário de áreas da poligonal, da dispensa de licitação quando tem somente um interessado. Né? Uhum. Então, assim... ainda que o movimento da sociedade aconteça, né, a lei, ela tem também as suas alterações. Né? Agora, rever tudo, como parece que aqui está sendo proposto, a gente fica um pouco na dúvida, né, se isso é válido ou não. Porque, assim, em todos os congressos, em todos os eventos, o que se fala sempre, exaustivamente, é o quê? Segurança jurídica. Sim, né? É verdade. Sempre. É um mantra, né? É um mantra. É um a gente mantra. só escuta... Então, assim, de novo a gente vai mexer na lei? Né? Um mantra. Então, assim, não seria mais válido aperfeiçoar a lei já existente? Porque a lei, obviamente, quando ela é promulgada, existem coisas que precisam de alguns ajustes, né? A jurisprudência, ela vai afinando aquela legislação. Agora, mudar tudo... Eu tenho sérias dúvidas, né? Eu tenho sérias dúvidas, porque não acho que tenha tido um movimento, né, da sociedade tão expressivo, tão significativo, que não tenha sido já acolhido com essas pequenas reformas, com essas pequenas alterações. Então, vejo assim com um pouco de preocupação um pouco, sabe? Assim, ficar mudando a lei toda hora. Não dá para ficar mudando a lei toda hora, né? Porque a lei tem que ser uma coisa sólida. Sim. Até porque a jurisprudência, para ela se firmar, as decisões judiciais, elas demoram mais tempo para aquilo ir se concretizando, né? Então, não dá para ficar trocando de lei a cada 5 anos, a cada 10 anos que seja. Eu acho que o arcabouço pregresso da legislação portuária, que quando foi a Lei 8.630, ele não foi utilizado na sua totalidade. Sim. E aí a gente teve reclamações. Quando a gente teve a mudança de legislação em 2000, com a medida provisória de 2012, que foi a 595, que depois em 2013 se transformou em lei, Sim. nós tivemos, primeiro, na calada da noite, porque o governo se manteve trancado em copas, e aí depois, quando revelou que ia ter a mudança de legislação, foi aquela correria, né? Sim. 600 e tantas emendas, mudamos a lei novamente. E aí, não contente, a gente mudou a lei novamente, lógico, por um momento pandêmico, uma outra situação, uma situação atípica, Sim. a do nosso cotidiano, mas foi mudada também, foi incorporada algumas coisas na legislação 12.815. Tá, a gente, pela pandemia, ok, tudo certo, a gente está caminhando. Mas mudar agora, e aí você falou uma palavra que, assim, todo mundo se queixa, mas ninguém vai querer praticar, né? Que é a questão da segurança jurídica. Porque você vai por terra, né? Porque a lei perfeita não tem, né? A lei perfeita não tem. E aí a gente não está falando só dessa lei, outras tantas, né? Não tem. Mas daí a você mudar toda ela, eu não sei qual o propósito, se tem alguma parte mais especial para a comissão de juristas. Não sei, né? Ou se a ideia é rever tudo. Assim, vamos acompanhar, né? Eu acho que isso que é importante. Ter a transparência, né? A publicidade para a gente acompanhar o que vai ser, porque isso ainda vai tramitar, obviamente, né? E aí, assim, vem emenda de todo quanto é lado, né? Você falou 600 emendas, olha só que loucura. Que começa de um jeito, termina de outro, né? Então, assim, vamos ver o que vai sair daí, né? Dentro do teu conhecimento, Luciana, por exemplo, hoje a gente tem aqui 180 dias de proposta de revisão, tá? Então, são 180 dias de estudos e tal. E aí, para que isso se torne uma medida provisória ou um projeto de lei de conversão, quanto tempo que você tem? Depende do apetite. Da disposição, né? Depende do apetite. Do enfrentamento. Né? Né? Depende do apetite. Porque, assim, a gente... Lembrando aqui, o nosso Código Comercial, que é de 1850, ele está tramitando há anos. Há mais de 10 anos. E não sai do lugar. Então, assim, depende do apetite. Né? O que é que se quer tanto mudar?
né? Uma legislação de 1850, eu acho que o movimento social, a sociedade se transformou o suficiente para ter uma alteração, né? 1850, se não me falha, era Brasil Império. Sim, Brasil. Brasil Império. Brasil Imperial, não é isso? Estamos neste nível. Então. Né? Eu acho que assim, não dá para... E aí eu falo com muita tranquilidade, porque a minha opinião, humilde opinião, aliás, não é em relação a isso, né? A mudança da lei de portos, não é isso. Porque também está tendo movimentos, estudos para a mudança do Código Civil, para a atualização do Código Civil, né? Não dá para ficar mudando sempre a lei, né? A gente quer uma previsibilidade, né? Quando a gente fala de segurança jurídica, e todos os congressos falam isso exaustivamente, porque tudo se resume a isso, né? A quantidade de investimentos que vem para o Brasil depende disso, né? É previsibilidade, né? Hoje em dia se dorme de um jeito e acorda do outro. Haja vista que, assim, terminou o ano... Terminou o ano, apareceu isso. Apareceu isso, né? Então, assim... A gente quer previsibilidade, né, para as coisas acontecerem, né, que precisa de dilapidações, é normal, eu acho que em qualquer sociedade, né. Agora não tenho reservas. Mas vamos contar, acontecimentos passados não tão distantes, né? Você citou aí da Flávia Takahashi, que foi a questão até do artigo dela sobre não precisar, você dispensa de licitação para um concorrente de uma área. Licitação de uma área em situação emergencial, ou seja, para trabalhar 48 meses. Teve algumas coisas, por exemplo, a nova regulação da praticagem, onde porque queriam mexer, tá tudo ok. Então tem coisas... E a mini-reforma mexeu em outras situações. Eu não vejo a necessidade hoje, né? Lógico que pelo meu conhecimento, até não tenho esse notório saber contratual, né? Sou humilde de dizer, mas... Pelo meu conhecimento portuário, não vejo a necessidade. E aí você falou de uma palavra de previsibilidade, de investimentos no nosso país, que vai muito de encontro à mudança de legislação. 180 dias, falando diretamente com o presidente da Câmara. Agora tem um outro detalhe. Quando que ele vai colocar um projeto desse para votação, né? E se vai colocar? E se vai colocar também, pode ser que... Tá, porque você tem outras coisas importantes no nosso país, né? Reforma tributária, entendeu? Fazer o país andar, que ainda a gente está engatinhando, a gente não está ainda com aquela força, problemas externos como guerras mundiais, Ucrânia, Rússia, Israel, né? Aquele problema do Mar Vermelho, tudo isso vai impactar na nossa economia, né? Porque impacta na logística, né? A gente tem outras demandas que precisam ser votadas. Aí a gente tem que saber quando que vai ser votado e se ele vai colocar isso para ser votado e as comissões. E aí... Pra gente ainda tem uma longa estrada. Tem uma longa estrada. Porém, né, geralmente é quando os incautos estão dormindo, né? Porque dia 22 de dezembro não é para qualquer um, né? Só para os fortes que estão acompanhando a jornada, né, Luciana? Então, eu acho que isso, né, não ficou de... Acho que assim, vamos acompanhar, né? Isso vai ser bastante falado em todos os eventos e congressos durante o ano, né? Agora, em março, até a gente vai ter um da OAB São Paulo, de organização da OAB São Paulo. Não saiu ainda cronograma. Quando sair, eu te aviso. Obrigado. Tiago, que está organizando. Então, assim, a pauta aí vai ter vários temas, né? Provavelmente vai ser falado bastante sobre isso, né? Eu acho que o que é importante é dar publicidade, né? Porque os nomes, eles são de peso, são pessoas, obviamente, gabaritadas para compor, né? O meu questionamento e a minha reserva pessoal é realmente se há necessidade, né? De mexer. De mudança de legislação, de previsibilidade também. Vamos ver. Nós estamos caminhando aqui para o nosso final, Luciana. E
agradecer imensamente uma mulher da tua envergadura aqui, Imagina. né, de tanto conhecimento. Nós falamos de N assuntos, nós não falamos somente do Wista Brasil, nós falamos de outros assuntos que você está bem antenada, até pelo lastro profissional que você carrega aí. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Peço que você faça suas considerações finais, fique à vontade para falar o que você desejar aqui no programa. Eu queria agradecer de verdade a oportunidade de vir falar sobre a Wista Brasil, que é um tema, é uma associação que eu me encantei e faço questão de, enfim, de levar o nome de todas, né, as minhas colegas, principalmente aqui em Santos, que eu acho bastante importante. Obrigada pelo espaço, obrigada pela sua calorosa e por todos os adjetivos que eu adorei. São suspeitos porque você é um grande amigo, mas assim, é muito gostoso conversar sobre todas essas temáticas, porque você vê que um assunto se interliga com o outro, né? Eu acho que a cidade tem muito a ganhar, a gente levando todas essas informações para as pessoas, né? Espero vir mais vezes, quando você quiser. Com certeza, as portas quando estão você quiser abertas. qualquer Wista, eu faço questão de apresentar para trazer, porque tenho certeza que são mulheres excelentes e que vão falar de temas diferentes, com profundidade, com conteúdo. Então, assim, agradeço. 2024 chegou chegando, né? Chegou, com certeza. Com a presença de uma Wista aqui, chegou chegando mesmo. Chegou chegando mesmo. Muito obrigada. Obrigado mesmo. As portas estão abertas para as mulheres, para a parceria, para todas que estão aí no livro, para todas que também trabalham no sistema laboral portuário. Sim. Independente e pra de função. quem acha que às vezes, ser Wista é só advogada. Não, pelo contrário. A gente tem o Wista comandante de embarcação, a gente tem o Wista engenheira, a gente tem o Wista oceanógrafa, a gente tem de todas as funções, porque essa é a grande graça, né? É você ter contato com outras funções dentro daquele mesmo universo, né, de trabalho, e ver que todas são capazes, né, e que desempenham de forma brilhante, né? Então, papel nos seus respectivos setores. Sem né? dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Falo com muito orgulho de todas elas e muito orgulho do livro também. Legal, eu gostei do livro. Eu gostei dos artigos. Tem uns artigos aqui muito interessantes. Pois é. Leitura altamente recomendável. Com certeza. Né? E depois eu vou pegar o QR Code para poder replicar essa informação, que é de suma importância aí para a mulherada. Boa. Pessoal, a gente vai finalizando aqui o nosso programa. Muitíssimo obrigado por ter nos acolhido aqui na sua casa, né? A Luciana deu um verdadeiro show aqui de conhecimento, com profundidade, igual ela falou. Eu agradeço a todos e eu vou finalizando por aqui. Se caso vocês queiram acompanhar o Papo de Porto 013 no canal do YouTube, Papo de Porto 013 no canal do YouTube, e no Instagram é @Papo de Porto 013. Uma semana de vitórias a todos e fiquem com Deus. Um grande abraço.